Acho que todo psicólogo que já viu ou já indicou falou para algum paciente, exatamente sobre o Divertidamente, né? Inclusive vai estar saindo, né, daqui a algum tempo já o segundo filme, né? Depois de 8, 9 anos de produção. Oi, gente! E aí, galera? Estamos aqui para mais uma quarta de Psicomenta com vocês. Nessa temporada estamos vendo filmes de animação e o nosso filme de hoje é... Ai, eu adoro esse filme de hoje, eu sou muito suspeita. Eu acho ele um dos filmes mais inteligentes, assim, de roteiro de todos os tempos. Não só dentro da categoria animação, porque eu acho que quem é da área da psicologia ou neurociências vê como eles conseguiram tornar lúdico grandes verdades mesmo do nosso funcionamento. Demais. Já adivinharam qual é o filme? É o Divertidamente, pessoal. Então, assim, é ou Inside Out, tá certo? Do título original dele. É um filme de 2015, né? Produzido pela Pixar. A história dele, basicamente, se desenrola a partir do nascimento da protagonista, né? A Riley. Que as emoções dela, a gente vai vendo que elas vão sendo criadas, desenvolvidas, né? A partir do momento que ela nasce. Primeiro você encontra com a Alegria, né? Que é essa aqui com o cabelinho azul. Logo depois já surge, não sei se é a tristeza ou é o medo, mas vão surgindo aos poucos, né? Sim. E basicamente o filme fala em como essas emoções elas influenciam o nosso desenvolvimento como sujeito, né? Nossa personalidade, as nossas memórias em si também, a nossa forma de ver o mundo, de se relacionar. Né? Então o filme parte desse pressuposto. Acho que todo psicólogo que já viu ou já falou indicou para algum paciente, exatamente sobre o Divertidamente, né? Inclusive vai estar saindo, né, daqui a algum tempo já o segundo filme, né? Depois de 8, 9 anos de produção. Sim. Um tempão. Quando eu vi esse primeira vez, tem 19 anos, tem 27 já. Então daí você já tira. Caramba, eu não lembro se eu vi no lançamento. Não lembro. Eu também não gostaria de expor a minha idade. Não gostaria, né, Marta? Deixa Marta quieto, é nova, pode passar sem isso. O interessante do filme, né, além do enredo das emoções, o enredo da personagem, a Riley, é como se ela tivesse ali uma criança perto da adolescência, mas ainda não adolescente. O filme chega a dizer a idade dela? No final do filme ela tem 12 anos. Pronto, perfeito. Então a gente vê ali um períodozinho de transição, até porque no final tem algo ali que demonstra que possivelmente ela tá entrando na adolescência. Quando muda o controle e tal. Gente, eu acho que vocês sabem que aqui é cheio de spoiler, né? Então, assim, só pra quem não gosta de spoiler saber. Qualquer coisa você pausa, vai assistir o filme e volta. Mas a gente tem esse desdobramento aí da Riley, que ela muda de cidade. E é interessante porque acontece meio que com a narração da Alegria em vários momentos do filme. E é verdade, a Alegria fala, agora a Riley tem 11 anos, o que pode acontecer? Então ela mora numa cidade em que tá tudo show, e de repente ela muda de cidade, aí começa todo o enredo de como essas emoções vão se organizar diante desse evento difícil de digerir para a Riley. Nesse contexto, a gente tem o enredo fora e o enredo dentro. A gente tem o enredo da Riley vivenciando isso, mas muito, muito mais presente no filme está o enredo das emoções. Eu falei que o filme é genial porque, para além dele discutir questões muito pertinentes da forma como ele coloca o lugar das emoções, para mim, a forma que ele descreve memória de curto prazo, de longo prazo, perfeito. A relação das memórias com a constituição da personalidade, na hora que ele vai nomear ali como memórias base, né? As ilhas como núcleos de sentido. Gente, nossa, psicólogos da mesma abordagem que a gente devem estar tipo, uou! É um prato cheio, né? É um prato cheio. Eu acho muito legal que, assim, a partir do momento que, logo no começo do filme, né? A primeira coisa que o filme mostra é o nascimento da Riley, né? E logo dali já nasce com ela a alegria, ou seja, já tem uma emoção ali junto com ela. Só que assim que a alegria nasce, eu não sei se é o medo ou a tristeza que aparece logo em seguida. Porque ela fica assustada com alguma coisa ali. É o chorinho do neném. É o chorinho, ela nasce e não chora. E aí depois vem o choro. Como que ela nasce ainda com uma sensação de bem-estar. E depois vem alguma coisa incômoda no ambiente e ela chora. Já é um desconforto ali pra ela, né?
Então é muito isso. Eu acho que assim, é muito interessante pensar também que as emoções, elas estão com a gente desde o momento que a gente nasce, né? São emoções mais elementares, mas a partir do momento que a gente vai vivenciando o mundo, vai se relacionando, vai internalizando formas, né, de ser humano, né? Porque a gente não nasce humano, a gente nasce pertencente à espécie humana, mas a gente se torna humano, né? A gente tem que entender que as emoções, elas vão se complexificando a partir disso, né? E o filme traz muito isso. Nossa, de uma forma incrível. Inclusive, ele traz o processo de você observar as emoções enquanto ambivalentes. Isso. Eu trouxe essa discussão da ambivalência num filme que vocês vão ver mais pra frente, que é Elementos. E eu expliquei o conceito, então eu vou deixar aqui no ar. Vou criar esse mistério. Mas ele traz a possibilidade de você sentir duas emoções numa mesma vivência. Perfeito. Aparece ali pela primeira vez a alegria e a tristeza quando elas tocam o controle juntos, já mais no final do filme. E aí sai a bolinha, né? Porque as memórias são representadas como bolinhas. Umas esferas, né? Assim. Umas esferas. João, me veio agora como esse filme talvez dê pra gente pensar a própria lógica do sistema funcional. Também. Porque ele integra muito bem as emoções, a memória. O pensamento talvez não chegue muito ali, porque tem o trem do pensamento como uma coisa muito distante, né? Que só passa. Né? Passa, assim, muito remotamente. Ele não entra como o que a gente vai entender da ação mesmo do pensamento, que é algo que integra mesmo. Talvez isso seria uma coisa que modificaria na forma filme, de organização do filme, né? Mas também não sei nem como é que eu faria isso enquanto personagem, né? Talvez seja bem deixa assim mesmo. Deixa pro solteirista, né? Dá sugestão e vai. Sim, perfeito. É muito legal pensar esse lugar das emoções. Inclusive, a gente tem muito hábito de achar que algumas são legais e outras não. Muitas pessoas vêm na terapia, inclusive, querendo não sentir algumas coisas. E aí a gente tem que dar a má notícia, né? Que o saudável não é não sentir. É exatamente a gente aprender as formas saudáveis de sentir, que envolve toda essa galeria aqui e mais várias outras. Exatamente, porque no filme a gente vê que a alegria, ela quer tomar muito o protagonismo em relação a como a Riley deve se sentir nas relações, né? Vou te expor, João. João tava com raiva da Eu tava mesmo. Mas, olha, vou dizer pra vocês, já vi esse umas 6 vezes já, e eu nunca tinha tido raiva da alegria. Agora eu tô tendo, porque eu tô achando muito irritante, pessoal. Mas assim, eu tô parecendo esse bicho aqui quando tava vendo a raiva. Mas porque assim, ela queria sentir outras coisas, a Riley, né? As situações externas a ela causavam isso nela, né? E a alegria vinha e assumia o controle ali e mandava uma memória feliz pra ela sentir, né? Para que ela, mas não precisa ser tão ruim assim, vamos imaginar diferente as coisas. E aí também tem a questão da imaginação. Aí ela puxava, quando ela chegou na nova casa dela, né? E ela viu o quarto dela vazio, com um rato morto e não sei o que, tudo fedorento que só. E aí o nojo quis aparecer, o medo também quis, né? Tava ali presente, a tristeza, mas a alegria não. A alegria, ela quis ocupar o local de destaque. Até no sonho, né? Até no sonho. E que é uma coisa proibida, teoricamente, ali no filme, de você mexer com o sonho, né? As emoções, elas só olham ali e elas vão meio que dando uma dinamicidade pro sonho, mas não para cortar o sonho, por exemplo. E nessa parte que ela chega na casa, a alegria, ela começa a botar na verdade, a imaginar mesmo como seria o quarto dela, né? Aí pega referências que ela já tinha ali armazenada na memória, né? A cama dela, os tacos de base, de hockey dela, né? Os posters, as estrelinhas. E aí, pronto, ela fica mais animada. Mas mesmo assim, ela sempre quer sentir tristeza, ali aparece a tristeza, aparece o nojo, o medo, a raiva, e a alegria toma o protagonismo. Ela não consegue digerir a situação até ela entrar em contato com todas as emoções e dar o espaço. Perceba que enquanto fica assim nesse movimento da alegria tomar partido, talvez a Riley não consiga acessar o sentido da situação, que é uma situação difícil. Perfeito. Como é que você vai organizar a dificuldade de algo, assim, soltando fogos diante daquilo? Não é assim, impossível. As coisas, elas têm um conteúdo de fundo e eu gosto de pensar nas emoções como que colore, como que dá o tom. Se você olha uma paisagem, você não sabe se o dia tá nublado, se o dia tá ensolarado. Só olhando ali, você precisa das cores para entender a vida daquilo. Colorido emocional. Vida, né? Mas até na própria representação das emoções, né? Se você for ver.
Perfeito. Quando a tristeza começa a aparecer e a alegria precisa viver isso, de entender o lugar, né, da tristeza. Porque Isso. é muito legal que tem um momento no começo do filme que ela faz um círculo no chão. E aí fala assim, tristeza, o seu papel é colocar você dentro desse círculo, ou seja, o seu papel é sumir. E muitas vezes, João, veja que muitas pessoas chegam em espaços terapêuticos e elas trazem um pouco desse movimento de vai contar uma coisa ruim, mas traz muito imediatamente, não, mas tipo, tudo certo, como que se eu não trouxesse o lado bom, se eu não visualizar, eu tô sendo ingrato, eu tô sendo uma pessoa que não valoriza as coisas que eu tenho. E não necessariamente, é sobre você reconhecer a totalidade das coisas, reconhecer a parte boa, a parte potente daquilo, mas a vida ela não é linear, né? Perfeito. A vida ela vai ter altos e baixos e a tristeza tem um papel de provocar a gente a refletir, eu gosto dessa expressão, ruminar, que é aquela coisa que alguns animais, como a vaca, faz com a comida, alimento, né? Mastiga, engole, e daqui a pouco, poxa, precisando mastigar um pouco mais. E a gente precisa disso. Às vezes a gente saiu de uma situação, se sentiu mega desconfortável. Isso. E não conseguiu digerir muito bem. Aí em outro momento, uma outra vivência, retorna aquilo, aí você rumina de novo e vai conseguindo acessar o significado daquilo, né? E tem um momento no filme, que é logo quase caminhando pro final, em que as emoções elas meio que perdem o protagonismo, né? Fica apática. Eu acredito isso que aconteceu por quê, né? Porque a tristeza era uma situação triste para Riley. E a tristeza não estava presente ali. Né? Tanto é que no final, quando a tristeza chega, é a única pessoa que consegue ainda ativar aquele painel. Que né? já estava perdendo a força. A cor, estava perdendo também o colorido do painel, a força, a energia, né? Então, assim, a tristeza, as emoções, elas movimentam a gente, né? De certa forma, a algo, até mesmo a você não fazer nada, né? Mas elas movimentam a ausência também. Então, assim, e o filme ele traz muito isso, as funções das emoções, né? A da tristeza talvez seja a mais difícil de você ver no filme, só no final que você percebe bem a função da tristeza, né? Mas logo no começo, a própria alegria, ela apresenta as funções, né? A alegria é para deixar a Riley alegre, né? Feliz com as situações e tal. O medo, ela fala que é para preservar e deixar a Riley segura. O nojo, que é a verdinha, é para evitar que a Riley seja envenenada, por assim dizer, né? E ela traz até o paralelo social. Né? Envenenada por comida e envenenada socialmente assim. Constrangida ali e tal, né? E a raiva, a injustiça. Normalmente, situações de injustiça, a raiva surge ali como uma resposta a isso, né? Então, todas elas têm o seu papel, têm a sua função, e elas colaboram ali para que a Riley seja quem ela é, né? Ou seja, as memórias elas são formadas a partir também das emoções. Sim. Né? Então, inclusive, Martinha, uma coisa legal para você falar agora é o próprio conceito de vivência, Martinha. Jogou aqui, ó. O que é a vivência, Martinha, pra gente? Fala aí. Nesse caso, João, deixa eu só falar uma coisa que me veio na cabeça antes. Senão vai fugir. Quando a gente pensa na raiva e esse lugar da injustiça que ele falou, eu queria provocar vocês a pensarem como vocês ficam sem a raiva. Como vocês ficariam sem raiva. Imagina só que alguém fez alguma coisa com a tua mãe. Vou pegar logo pesado. Alguém fez alguma coisa com a tua mãe. Alguém gritou com ela. Foi grosso com ela em público. Assim, deixou sua mãe numa situação muito constrangedora e você estava do lado. Imagina que nessa situação você não sente raiva. É verdade. Provavelmente você não se movimenta a ação. Tati tá aqui atrás, ela ficou com raiva só de ouvir um exemplo. Você com um certo aplicativo aí de corrida também, né, Martinha? Também. Então, vamos mencionar isso, vamos voltar de motorista. Eles não estão nos contando. Não estão, né? Por isso foi um certo aplicativo, né? Então, se você não tiver a raiva presente em situações em que a gente precisa que a gente tenha, a gente não se movimenta. Então, os grandes acontecimentos da história, inclusive, a gente viu uma peça no ano passado, no fechamento. Vou dar os créditos à peça. Que foram os meninos do Nuato. Que trouxeram um pouco sobre
como nos grandes acontecimentos da história, a raiva estava presente, mobilizando a gente, as pessoas, os coletivos ao longo dos tempos a reagirem frente às injustiças. Então a gente precisa, senão a gente fica apático. Então é mais do que uma ludicidade do filme, né? E aí agora eu vou pra a bomba que você botou no meu colo. Vou explicar, não de uma forma muito academicista, tá? Não é a proposta da nossa conversa hoje, mas quando a gente pensa em vivência, não é só a lógica de o que você viveu. Não é só a vida passando e acontecendo. Mas é o lugar daquelas tuas experiências significativas, transformadoras. Aquelas que têm um impacto importante na construção da sua personalidade. Que no filme tem uma relação muito boa entre memória e personalidade, inclusive, né, João? Quando eles trazem, eu até já citei aqui esse lugar das memórias base, mas são talvez não a memória. No filme precisa ser mais objetivo, né? Mas vamos pensar num conjunto de situações acerca de determinados temas que vão nos construindo, que não são estáticos, como o filme mostra. Tem as ilhas lá, são ilhas mesmo. São ilhas, se chamam de ilhas. A da família, né? A da bobeira, alguma coisa assim, a da honestidade, né? Isso. A gente poderia chamá-la de valores, de uma forma mais senso comum. Então, quais são o conjunto de coisas da tua vida que constroem quem você é? Por exemplo, talvez memórias familiares ou alguma coisa que era muito importante na família para alguma pessoa de forma específica. O lugar do trabalho, como é que ele foi construído. Tem gente que o trabalho é muito central, tem gente que não necessariamente. Eu sei que ele tem um papel ali muito importante na adultez, mas eu digo a forma como a gente significa as coisas. Isso, Martinha. Então, assim, no filme a gente vê essa ideia muito, muito presente também, que a forma que a gente pensa tem a ver com o que a gente sente. Né? E às vezes a gente pode trazer uma dualidade muito grande na nossa vida, né? Por senso comum às vezes, né? Pra gente ouvir muito isso. Ei, você é uma pessoa mais emocional ou você é uma pessoa mais racional? Tem até a expressão emocionados agora. Emocionado, mas emocionados eu gosto da expressão, viu, Marta? Eu não gosto porque vem depreciativo. Não, mas eu gosto porque eu gosto de usar às vezes. Tá muito emocionado, menino. Mas gente, ele é a pessoa que eu tô criticando. Ó, tá vendo aí, ó, o plot twist aí, ó. É brincadeira. mas é, Marta. Então, assim, às vezes tem essas contradições, né? Mas a gente tem que entender que, assim, a forma que a gente pensa a psicologia, né? Eu falo a gente porque, bom, eu sei como a Marta também... a mesma verdade. Exatamente. A gente entende que existe uma unidade, né? Existe um conjunto ali, uma forma da nosso pensamento se relacionar com nossas emoções. Eles são coisas diferentes, tá certo, pessoal? Mas em um momento eles trabalham juntos. E o filme mostra isso também, apesar do pensamento ali estar um pouco mais afastado. A gente não tem esse afastamento todo. Na verdade, a gente vê aquilo ali como um conjunto, né? Com uma parceria muito, muito próxima uma da outra, né? É o próprio conceito de unidade, né? Perfeito. O Vygotsky, que é o autor de referência na nossa abordagem, ele vai explicar pensando a água como exemplo. Se você vai pensar o lugar do hidrogênio para o fogo, ele potencializa o fogo. Se você for pensar o lugar do oxigênio para o fogo, ele potencializa o fogo. Mas quando tu joga água, apaga o fogo. Então, o que é que rolou? Isso é pensar o lugar da unidade desses dois elementos. Porque se você for pensar de forma separada, você vai encontrar características dessa forma separada. Mas se você for pensar a unidade, você vai pensar características que não é simplesmente a junção, é uma nova coisa. Isso. A dinâmica entre as duas forma uma nova coisa. E é assim que a gente vai trazer essa unidade, que aí eu vou trazer o termo, né, que a gente usa, a gente vai encontrar com a unidade, quase não sai, afetivo-intelectual. Eu gosto de uma analogia interessante, eu uso muito essa expressão, que é, na mesa de decisão, sempre tem que ter duas cadeiras. A emoção e a razão. Fazendo paralelo. Se uma faltar, cancela a reunião. Não tem quórum necessário para fechar uma decisão. Tem que vir as duas. Porque se você só prioriza o lugar do que você sente, você não traz o lugar da consciência, da percepção, do entendimento, de uma ampliação, um panorama. Porque o sentir é uma parte do panorama.
Sim. Tem outros elementos ali, os elementos históricos, Culturais. você entender por que você sente o que você sente. Mas se você também for só para a parte racional, intelectual da coisa, aí você despreza o sentir e você muitas vezes vai para uma lógica quase de máquina, né? De Reprodução. ideal, reprodução perfeita. Então fica aí para vocês, na mesa de decisão tem que ter sempre 2 cadeiras ocupadas, senão Cancela a reunião. cancela, marca é marca. Mas uma coisa que eu acho também muito interessante é essa ideia de que o filme, de fato, ele não bota muito o pensamento ali muito próximo da emoção, né? Ele é uma coisa um pouco mais alheia. Eu acho que a gente só pensaria um pouco diferente essa relação. Mas que a forma que a emoção ela se comporta, por exemplo, muitas situações que a Riley vivencia, a forma que ela pensa sobre elas tem a ver com a emoção. Mas o pensamento às vezes nunca chega de forma inicial, de forma de protagonismo, né? Então, talvez até no próximo filme, não sei, não vi ainda. Acho né? difícil, viu? Talvez o pensamento... Mas eu vou duvidar desses roteiristas. Não sei, vai que os caras surpreendem aí, né? A gente pode pensar, para vocês entenderem de uma forma concreta, especialmente quem não é da psicologia que está aqui nos acompanhando, como a fala entre as personagens como lugar do pensamento. Pode ser, né? uma boa Porque, ideia. assim, o filme tenta personalizar, acho que não é essa Personificar. palavra. Perfeito. Personificar os lugares pra gente entender o sentido. E aí o pensamento, ele atravessa. Imagina como um sistema, assim. Ele une, vai no emaranhado ali entre as coisas. Então o pensamento, ele é atuante. Até porque, assim, vocês já devem ter visto aquelas técnicas de não pense em nada, não sei o que lá, e aí você, com certeza, se você já tentou fazer isso, você já entrou num conflito de eu não consigo parar de pensar. Porque o pensamento, ele é muito importante, Sim. de fato, na nossa Constituição. E aí acho que a gente pode já ir organizando a nossa pergunta, né, João? Só uma observação antes. Coisa? Diga aí. Sobre o protagonismo, mais uma vez, das emoções, mas também nas diferenças que a gente encontra, por exemplo, na Riley com os pais dela. É verdade, tu é observador. É um detalhezinho muito legal, pessoal. Se vocês forem ver, por exemplo, a Riley tá chateada com o dia que ela teve na escola, porque ela passou vergonha, ela chorou na frente do público, da sala, né? E ela se sentiu desconfortável com a situação, ela estava de mudança e tal. E na mesa do jantar, os pais vão conversar com ela e perguntar como é que foi esse primeiro dia de aula. Sim. E aí ela, né, nesse momento, tanto a alegria quanto a tristeza não estavam no painel de controle lá, na sala de controle. Elas tinham ido para outra parte lá da mente da É a hora Riley. que elas se perdem, né? Exatamente. E aí quem estava administrando tudo ali era medo, raiva. Medo, raiva e o nojo, né? E aí pronto. Aí virou um caos. Mas assim, é importante também que em alguns momentos eles sejam protagonistas, né? Mas o que acontece é que assim, na cabeça dos pais, se você for ver, quem assumiu o papel central era diferente da Riley. Da Riley era a alegria. Ela era a grande mediadora das emoções ali. Na cabeça da mãe era a tristeza e na cabeça do pai era a raiva. Que tá sentada na cadeira do meio. No meio, exatamente. Se você for ver isso daí, inclusive, tanto da mãe quanto do pai, elas estão sentadas as emoções. Sim. Né? Da Riley não. Cansados, né? Adultos cansados. Eu acho que é isso que tem que passar também, essa ideia. Da criança tá... E todo mundo em pé, pulando, não sei o quê. Verdade. Fora que Nossa, o painel de eu tinha controle dos observado isso. adultos também, né? Ou seja, a forma de se lidar com as emoções, né? O repertório dos adultos era um negócio assim enorme. Muito E a da mais. Riley era menor, né? Então, assim, inclusive no final do filme, essa parte do painel de controle, né? Eles vão fazer uma reforma lá. Então eles ampliam o painel de controle, ou seja, também representando que a Riley ela está mais madura, ela conseguiu ampliar mais o repertório dela, ou seja, a forma de se relacionar com as pessoas, com o mundo, com as Fica próprias mais emoções. complexa, mais botões. Essa ideia de passagem da função elementar para a função superior, né? Ou seja, da emoção. Sim. Então a gente consegue observar esses pequenos detalhes que fazem esse filme ser tão espetacular nesse sentido, né? Perfeito, João. Acho que com tudo isso que a gente discutiu, a gente acabou discutindo muito sobre as emoções. Talvez essa possa ser uma reflexão Perfeito. importante da gente fazer. A gente
precisa entender e perceber o lugar de cada coisa. Talvez você poder perceber, olhar para si, a gente olhar para si, porque a gente pergunta e já vai pensando também se tudo está tendo lugar, né? Se na hora da tristeza, tristeza, se na hora da raiva, raiva, se a gente consegue permitir e perceber como a gente funciona em cada momento. Fica aí como a sua provocação da semana, de se perceber nessa dinâmica. Perfeito. E quando você fala isso, Marcos, me mobiliza também, viu? Porque agora eu fiquei pensando por que eu sinto raiva da alegria, né? Olha lá, ó. Cuidado aí, pessoal. O João, ele vai chegar aí pra você isso. Mas é isso, pessoal. Então, foi um prazer estar com vocês novamente, com a Marta aqui também, com o pessoal do backstage. E um grande abraço para vocês, viu? Até a próxima quarta. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.